Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou contar para vocês 5 dicas que eu uso no meu arsenal de estratégias para poder ler mais. Então, vocês já sabem, já viram no vídeo de apresentação desse canal, o meu objetivo é que vocês leiam mais e eu acho que seria um bom vídeo eu contar para vocês os 5 principais métodos que eu utilizo para aumentar o meu número de páginas lidos todos os dias. Então, espero que vocês se beneficiem com esse vídeo. Vamos para a primeira dica. Vocês têm que tornar a leitura uma prioridade. Então, a leitura tem que ser uma coisa que está colocada no dia de vocês como uma rotina. Então, vocês têm que tirar 20, 30 minutos, 40 minutos, se vocês conseguirem, para ler. Então, a melhor coisa que tem é estabelecer um horário no dia de vocês que vocês vão sentar e ler, deixar o celular de lado, deixar ele silencioso, deixar com a tela virada para baixo ou até colocar numa gaveta, vai sentar ali com o livro e lê-lo. Essa, para mim, é uma das principais estratégias para aumentar o número de páginas lidas. Eu reservo sempre no meu dia, quando eu vou dormir, eu vou pegar o meu Kindle e vou ler 20 a 30 minutos antes de dormir. É uma coisa que me relaxa e eu sei que eu tenho aquele horário marcado com aquele compromisso e isso aí já me dá uma grande vantagem, que eu sei que eu vou acordar de manhã, eu sei que pelo menos aqueles 20 ou 30 minutos no final do dia eu vou ter para ler algumas páginas. É óbvio que eu consigo colocar períodos de leitura durante o meu dia, né? Isso é uma coisa assim que a gente vai falar nas próximas dicas aí, isso vai aumentar também o número de páginas, mas ter um momento do teu dia que está reservado para fazer aquilo sempre é muito bom e dá uma espécie de tranquilidade de que tu já tem aquele compromisso, que aquele compromisso está marcado e que tu vai cumprir com ele. Leiam o que vocês gostam de ler. Então, é muito importante vocês estarem lendo um livro que agrade. Então, vocês já leram livros assim difíceis, né, chatos? A gente fica naquele período ali, às vezes por meses lendo o mesmo livro e parece que a gente não sai do lugar. E tem, ao contrário, tem livros que a gente lê que são maravilhosos e a gente lê assim em 2, 3 dias. Então, escolhendo livros que vocês vão ler com mais prazer, com mais facilidade, vai com certeza aumentar o número de livros lidos no final do ano. Eu tenho experiências para contar para vocês. Eu já li a Crítica da Razão Pura do Kant, que eu não vou colocar link para vocês para comprar na descrição do vídeo, porque eu realmente não gostei da edição que eu li, mas eu li esse livro e foi um livro assim muito demorado de ler. Eu demorei mais de um mês para ler e eu tive algumas experiências semelhantes com outros livros e eu me lembro de ler esse livro e eu me lembro que parecia que eu tava lendo o livro por meses, né? E quando na verdade, assim, foi, sei lá, 45 dias. Mas vocês entendem o que eu digo, né? Assim, lendo uma coisa ruim, quando tu olha pra trás, parece que tu tava lendo uma coisa assim que parecia uma tortura. Então, escolham coisas que vocês queiram ler, porque isso com certeza vai aumentar o prazer, vai aumentar a chance da pessoa ir lá, sentar e, agora eu vou sentar e vou ler o meu livro, e tu sabe que aquilo ali vai te dar prazer, e não vai ser assim uma tarefa, né, um trabalho que a pessoa tá fazendo. Então essa é uma grande dica. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui, vai estar aparecendo para vocês aqui em cima. Esse vídeo eu falo um pouquinho sobre escolher assim livros de ficção ou livros de não ficção. Às vezes variar, como vocês vão ver no vídeo que eu falo, parece ser uma opção boa, mas é óbvio, se tu entrou ali, tá lendo uma série de ficção e tá curtindo ler, toca ela que tu sabe que tu vai terminar mais rápido e vai conseguir ler mais livros por ano e vai adquirir mais cultura com essa dica. A terceira dica e meia é colocar a leitura em todos os espaços que você tem no seu dia livres. Então, eu coloco a leitura em filas de banco, fila de restaurante. O que acontece? Eu tenho o meu Kindle tá sempre comigo, então se você quiser ver as 5 razões para você comprar um leitor de livros digitais, vou colocar para você, deve estar aparecendo aqui em cima o meu vídeo que eu falo sobre isso.
A compra de um Kindle facilita muito, porque tu coloca ele no bolso, tu tá em algum lugar ali, tu saca ele, abre ele e já tá na página que tu tá lendo, e tu já pode continuar e pode colocar algumas páginas. Vocês não têm noção a quantidade de páginas que você consegue ler colocando esses pequenos espaços de leitura durante o dia. Então, de manhã cedo, tu tá esperando o café passar, por exemplo, lê 1 ou 2 páginas. Tá indo para eu já cansei de fazer isso, eu pego o meu Kindle e vou lendo enquanto eu tô caminhando de um lugar para o outro, eu consigo colocar mais algumas páginas. Então, no final da semana, todos esses pequenos intervalos que tu adicionou no teu dia de leitura, eles somam por uma grande quantidade de páginas lidas, e no final do ano, isso aí sempre vai acumulando, né, uma bola de neve. Quando tu vê, tu acabou lendo, sei lá, 1 ou 2 livros só nesses pequenos intervalos, tá? Então essa é uma grande dica. Outra grande dica é ter uma meta. Então, ter uma meta macro e uma meta micro. Uma meta macro é quando tu vai colocar no teu ano a quantidade de livros que você vai ler, ou quando você vai colocar o número de páginas. Geralmente são esses os tipos de metas que a gente coloca, né? Então, colocando o número de livros, é muito bom, porque tu coloca aquilo ali no teu desafio, né? E tu vai ali, cria uma lista, vai riscando, vai acumulando, tu vê que tu tá cumprindo tua meta, como é que tu tá no andamento, assim, com o passar do tempo, né? Tu consegue ver como é que tu tá indo em relação ao teu final do ano. Então, tem gente que também coloca meta por página, eu acho até um pouco melhor, sabe? Porque às vezes tu lê um livro que é muito grande, o livro tem mil páginas, tu vai demorar, sei lá, 1 mês pra ler o livro, talvez na tua meta macro, se tu colocou um número de livros, esse livro talvez te prejudique, mas o número de páginas talvez seja até mais do que ter lido, por exemplo, 4 livros naquele mês, né? Se a pessoa quer ler livros pequenos. Outra coisa é estabelecer uma meta micro. Então, uma meta micro é uma meta de páginas por dia, ou por semana, né? Eu prefiro fazer uma meta de páginas por dia. Então, tu vai colocar ali que eu vou ler 10 páginas por dia, se você está começando agora a ler, né? Uma coisa que às vezes demora para a pessoa colocar na rotina. Coloca uma meta micro de 10 páginas, de 15 páginas, de 20 páginas. Então, se você colocar uma meta de 20 páginas por dia, por exemplo, final da semana, 5 dias, dá umas 100, 120, 140 páginas. Às vezes tem livros que tem esse tamanho, tu terminou só cumprindo a tua meta micro, você consegue terminar um livro por semana, se o livro for de um tamanho adequado. Então, esse é um dos critérios que eu acho que cobra da gente, pra gente ler mais, né? E funciona, porque essa cobrança, assim, parece que dá uma motivação pra gente ler mais. Além disso, é muito bom se você tem uma pessoa que tem os mesmos gostos, algum conhecido que lê também. Pode fazer uma espécie de uma competição, assim, né? Pra ver quem vai ler mais livros, quem consegue ler aquela coleção em menos tempo. Daí você vai conseguir se organizar melhor para competir. Essa é uma competição super saudável, né? Desde que não entre na noia daquela coisa ali. Eu acho que ter alguém com quem a gente tá buscando melhorar esse aspecto da leitura é uma coisa que vale a pena. Eu faço parte do Goodreads, né, que é uma comunidade de livros vinculada à Amazon. Ali é uma comunidade de leitores, na verdade. Ali tu vai colocar os livros que tu tá lendo, quantos % tu já leu do livro, que página tu tá de determinado livro, e você consegue colocar o seu desafio de leitura do ano, você consegue colocar ali no ícone de desafio de leitura, e ali você consegue acompanhar como que você está na sua meta, na meta do ano. E também, se você tiver amigos que estão no Goodreads também, você consegue ver quantos livros aquela pessoa leu, qual é o desafio que aquela pessoa colocou para ela naquele ano. E eu acho isso bem legal. Eu já várias vezes já me motivei, porque eu vi amigos meus que estavam lendo, colocaram um desafio de X número de livros e eu queria talvez ler mais que eles. Eu me motivei, eu fui lá, abri meu livro e acho que isso aí não é uma coisa prejudicial, inclusive acho que bem saudável. A última dica, então, para vocês é ler vários livros ao mesmo tempo, tá?
Eu tô dizendo assim, ler vários livros ao mesmo tempo, eu não quero que a pessoa coloque uma cobrança assim de ler 5, 6 livros ao mesmo tempo, mas eu acho que um número saudável é 2 livros ao mesmo tempo. Eu sempre leio assim um livro de ficção e um livro de não ficção, e isso me ajuda a dar uma variada. Então, quando eu tô lendo um livro e eu me canso um pouco dele, mas eu ainda queria ler, eu posso trocar para o meu outro livro que eu tô lendo e seguir lendo por mais algum tempo. No final de um tempo determinado ali, eu vou ter terminado 2 livros daí. Às vezes cada livro demora um pouquinho mais para ler, mas tu realmente não perde essa coisa assim de eu só tô lendo esse livro, me cansei dele, não tô lendo mais nada, então eu vou fazer outra coisa. Não, tu troca o livro, tu consegue seguir motivado a ler. Então, muitas pessoas também gostam de ler uma revista em quadrinho. Então, você compra uma revista em quadrinho, um graphic novel, por exemplo, e histórias em quadrinho, tem histórias em quadrinhos aí muito boas, né? Pode estar lendo uma revista em quadrinho e um livro de ficção, por exemplo. Também é uma dica bem legal. O mundo dos quadrinhos aí tem coisas muito legais em termos culturais, assim. A gente tem o Mouse, a gente tem o Watchmen, tem as coisas de quadrinho de super-herói também que são bem legais. São coisas que eu não abro mão, tá? Então, pessoal, essas foram as minhas 5 dicas para vocês lerem mais. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam dessas dicas, se vocês concordam, se vocês discordam, que outras dicas vocês teriam para dar para a pessoa conseguir ler mais. Se vocês tiveram algum benefício aí do vídeo, por favor, deem a curtida, e se gostarem do material que a gente está fazendo aqui para o canal, por favor, se inscrevam para receberem as nossas novidades. Até mais e até o próximo vídeo.